Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece muito familiar, mas que talvez a gente não entenda tão bem quanto pensa. A chamada Grande Comissão Cristã. Nós recebemos um material de estudo que provoca uma ideia central. E se o foco principal da missão não for apenas evangelizar, ou pregar, como a gente costuma ouvir? Exato. A tese é que a ordem de Jesus, em Mateus 28, não é primariamente sobre levar pessoas a uma decisão inicial, mas sim sobre um processo muito mais profundo e demorado. Exato. O verbo principal ali não é ir, não é pregar, é fazer discípulos. E isso, como o material que a gente analisou mostra, muda completamente o jogo. Muda tudo. Toda a nossa discussão hoje vai girar em torno dessa distinção. O material argumenta que o evangelismo é a porta de entrada, que é essencial, claro. Sim, claro. Mas não é o destino final. Fazer um discípulo, como as fontes exploram, é um processo de formação de caráter, de ensinar a pessoa a viver, sabe, sob o reinado de Cristo, em todas as áreas da vida. É um trabalho artesanal, né? É um artesanato, não uma linha de montagem. Perfeito. E para sustentar isso, o estudo se apoia em teólogos como o N.T. Wright. Ele diz que o evangelho é o anúncio de que Jesus ressuscitou e, portanto, ele é o rei do mundo. Certo. E se ele é o rei, a consequência lógica não é só acreditar nisso, mas aprender a viver como cidadão desse reino. E isso é o discipulado. Faz sentido. E o exemplo histórico que o material usa como modelo é a Igreja de Antioquia, lá em Atos 11. Ela não surgiu de um evento, mas de um ano inteiro de ensino intencional. Foi isso que formou uma comunidade missionária de verdade. Certo. Vamos começar a desempacotar isso, então. A primeira peça desse quebra-cabeça, segundo o material, é a base de tudo, a autoridade de Cristo. Sim. A ordem começa com ele dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso parece óbvio, mas as fontes dão um peso para essa frase que eu acho que muitas vezes a gente perde. A gente perde. E a conexão que o N.T. Wright faz aqui é, assim, fundamental. Ele argumenta que a ressurreição não foi apenas um milagre. Não foi só isso. Não. Foi o evento que entronizou Jesus como rei. Portanto, quando ele diz que tem toda a autoridade, não é uma figura de linguagem, é uma declaração política e cósmica. Uau! A ordem para fazer discípulos não é uma sugestão de um líder espiritual, sabe? É um decreto real. Quem se envolve nessa missão age na prática como um embaixador desse reino. Embaixadora de um reino. Isso muda a perspectiva. Não é um projeto pessoal ou de uma igreja, é uma agenda real. Exato. E a promessa que vem logo depois, eis que estou convosco todos os dias, também ganha outra cor, não é? Com certeza. O John Stott é citado dizendo que essa promessa não é um mero consolo sentimental, tipo... Estou aqui torcendo por você. Exatamente. Ele a chama de uma garantia operacional. É como se um general dissesse às tropas: vão e saibam que meu poder e minha presença garantem o sucesso da missão. A presença de Cristo como um recurso. É o recurso que viabiliza a obediência ao comando. E aqui tem um ponto que me parece um choque direto com a nossa cultura, a nossa pressa. O material contrasta a nossa lógica de velocidade de números com o método do próprio Jesus. Isso é fascinante. É um dos pontos mais contundentes da análise. Jesus podia ter focado em alcançar multidões, criar um movimento de massa instantâneo. Tinha tudo para isso. Mas ele fez o oposto. Investiu a maior parte do tempo e energia dele num grupo pequeno de pessoas. A estratégia era de profundidade, não de alcance inicial. Formar poucos para que esses poucos pudessem formar muitos outros. Com a mesma qualidade. Exato. O exemplo de Barnabé e Saulo em Antioquia ilustra isso perfeitamente. O texto de Atos diz que eles passaram um ano inteiro ensinando. Um ano. Um ano. Hoje, um seminário de fim de semana já é considerado um treinamento intensivo. A noção de tempo era outra, né? Completamente. E isso nos leva a um conceito que o teólogo Luiz Saião destaca: o caráter encarnacional do Evangelho. Vida compartilhada. Isso, vida compartilhada. A fé não é transmitida primariamente por um discurso ou um programa, mas por convivência. Exige presença.
Tempo. Faz todo sentido. É por isso que o material alerta com tanta veemência. Igrejas focadas só em colher decisões no apelo, sem um processo robusto para formar essas pessoas. Elas estão construindo algo que não se sustenta. Não se sustenta. A porta giratória se torna inevitável. E dentro desse processo, o ensino também parece ser algo bem diferente de uma aula, né? O material traz uma ideia do Jonathan Edwards, do século XVIII, que eu achei muito poderosa. Afeições santas. Sim. O que seria isso na prática? Parece algo mais profundo do que só concordar com doutrinas? É muito mais profundo. Para o Edwards, a prova de uma fé genuína não é a correção intelectual, embora isso seja importante. A prova é a transformação do que você ama. Do que você deseja. Exato. As afeições santas são os desejos, as paixões, as alegrias do coração que foram realinhadas com as de Deus. Não é só saber que Deus é glorioso, é sentir prazer na glória de Deus. Entendi. Não é só saber que o pecado é errado, é desenvolver um profundo desgosto por ele. É uma recalibração do sistema operacional do coração. Então o ensino não visa só informar a mente, mas formar o coração. O apóstolo Paulo parece levar isso ao extremo quando diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim. Isso é de uma vulnerabilidade, de uma responsabilidade gigantescas. Colocar a própria vida como parte do currículo é algo, assim, assustador. É assustador, mas é a essência do discipulado bíblico. A vida do discipulador vira o laboratório onde o discípulo vê a teologia sendo vivida, com acertos e erros. A prova de que não é teoria. Não é teoria, é a prova de que o Evangelho é um poder que transforma pessoas reais imperfeitas. Então, esse primeiro bloco se fecha assim. A missão nasce da autoridade do rei, avança pelo investimento lento e profundo em pessoas e se consolida por um ensino que transforma, não só o que a gente sabe, mas quem a gente ama. Ok, a base está clara. A autoridade de Cristo é o porquê e o investimento pessoal é o alicerce do como. Mas vamos aprofundar nesse como. Se não é um programa de aulas, como esse processo se desenrola no dia a dia? As fontes parecem insistir na ideia de caminhar juntos. Sim, essa é a metodologia central. O método de Cristo era a convivência. Ele não fazia webinars para os 12 apóstolos. Não mesmo. Ele comia com eles, viajava com eles, os corrigia em particular, celebrava com eles. E Paulo reflete isso de forma explícita em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Uma passagem forte. Muito. Ele diz: sentíamos tanto afeto por vós que estávamos prontos a repartir convosco não só o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. A nossa própria vida, isso é radical. Numa época em que muito do nosso consumo de conteúdo cristão é à distância, né? Podcasts, pregações no YouTube, livros, essa ideia de compartilhar a vida parece quase impraticável. Parece. E o material não tenta conciliar, ele na verdade aponta para essa tensão. Um teólogo contemporâneo citado, o Amos Yong, argumenta que o discipulado precisa acontecer em contextos reais, não numa bolha de informações. Na vida como ela é. Exato. Os recursos digitais são ótimos como suplemento, mas não substituem a dinâmica de ver a fé em ação fora do palco. É no trânsito, na forma de lidar com uma crítica no trabalho, na paciência com os filhos. É aí que a teoria vira realidade. E essa formação não é focada numa única área, né? O material fala de uma abordagem integral, envolvendo mente, coração e ação. Fico pensando nos desequilíbrios que são perigosos. O que acontece quando se foca só em um desses aspectos? O teólogo Russell Shedd, citado no estudo, mapeia isso muito bem. Ele alerta: doutrina sem prática leva ao orgulho intelectual. Arrogância. Arrogância de quem sabe tudo, mas não vive nada. Por outro lado, prática sem doutrina vira confusão, um ativismo sem rumo, guiado por emoções. Faz sentido. Então, o discipulado bíblico saudável busca unir os três. Uma cosmovisão bíblica, que renova a mente, a formação do caráter de Cristo, que transforma o coração, e o serviço prático que engaja as mãos. E o material ainda adiciona uma outra camada, vinda de uma perspectiva pentecostal. Qual é o papel do Espírito Santo nisso tudo?
Porque, honestamente, tentar fazer tudo isso sozinho parece uma receita para esgotamento. E essa é uma observação crucial. Sem essa camada, o discipulado pode virar um moralismo pesado, um esforço humano para ser uma pessoa melhor. Um fardo. Um fardo. Autores como Stanley Horton e Roger Stronstad enfatizam que o Espírito Santo não é só quem inicia a vida cristã. Ele é o agente ativo que capacita todo o processo. Ele dá poder para viver em santidade, produz o fruto do caráter e distribui dons para o serviço. Ele é o motor, então. Ele é um motor que impede que o discipulado vire um checklist de comportamentos e o transforma numa jornada viva e dinâmica. E todo esse processo de formação integral, relacional, sustentado pelo Espírito, parece ter um objetivo final em mente que é a multiplicação, a ideia de ser geracional. Exato. O modelo clássico para isso é 2 Timóteo 2.2. Paulo diz a Timóteo: "O que de mim ouviste, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros." É uma cadeia. É uma cadeia. Paulo forma Timóteo, que forma homens fiéis, que por sua vez vão formar outros. Isso cria um crescimento exponencial e saudável. E não só numérico. Não. O material faz uma distinção importante. Uma igreja pode crescer por adição, juntando pessoas, ou por multiplicação, formando pessoas que formam pessoas. Só o segundo modelo garante profundidade e continuidade. Porque o discípulo maduro não é um consumidor final. Ele não é. Ele se torna naturalmente um cooperador na missão. Certo. Então, se uma igreja ou um grupo de pessoas se compromete com esse processo lento, relacional e integral, o que se pode esperar como resultado? Quais são os frutos visíveis? O material aponta para 3 resultados. E o primeiro é a maturidade. Sim, a maturidade é o primeiro fruto evidente. É a transição que a carta aos Hebreus descreve como passar do leite para o alimento sólido. Gosto dessa imagem. É ótima, né? Um discípulo maduro não depende mais dos outros para digerir a verdade por ele. Ele desenvolve discernimento próprio, consegue avaliar ensinamentos e não é mais levado por todo o vento de doutrina. O que, na nossa era de desinformação, é importantíssimo. É um fruto de valor incalculável. O segundo fruto que o material aponta é a comunhão. Isso me parece importante porque combate a ideia de um supercrente que é espiritualmente maduro, mas isolado. Cria uma nova sociedade. O discipulado, então, tem que tornar visível aquela oração de Jesus em João 17, pela unidade. E como isso fica visível? Na prática do perdão, na humildade para servir uns aos outros, na generosidade. Uma comunidade onde as pessoas se amam e se suportam é talvez o fruto mais poderoso do discipulado para o mundo que observa. E o terceiro fruto nos leva de volta ao ponto de partida, a multiplicação. Parece que o ciclo só se completa quando quem foi discipulado começa a discipular. É a consequência natural e inevitável de um processo saudável. Um fruto maduro contém sementes para gerar novas árvores. O ciclo se fecha e recomeça. Como em Antioquia. Exatamente como em Antioquia, o grande exemplo no final da análise. Um ensino sólido gerou uma vida comunitária vibrante. E essa comunidade, por sua vez, transbordou em missão prática, enviando ajuda, enviando os primeiros missionários. O fruto final do discipulado é a reprodução. Uma igreja sólida por dentro, unida e relevante para fora. Perfeito. Sabe, depois de toda essa conversa, a imagem que fica para mim é a de alguém que convida uma pessoa para um banquete, abre a porta da frente com entusiasmo e simplesmente vai embora. O evangelismo, quando isolado, parece ser essa porta, mas sem o caminhar junto do discipulado, a pessoa fica ali perdida na entrada, sem saber onde se sentar, o que fazer, como fazer parte da festa. É uma analogia perfeita. E o grande perigo que as fontes apontam é que essa pessoa, sentindo-se abandonada, acabe saindo pela mesma porta que entrou. E a missão se perde. A missão, então, não é contar quantas pessoas cruzaram o umbral da porta, mas quantas de fato se sentaram à mesa, aprenderam a se banquetear e, eventualmente, se levantaram para convidar outros para a festa também. Resumindo, então, o que fica desta análise é que evangelizar sem discipular é uma missão incompleta. O chamado central
não é para colecionar decisões, mas para formar seguidores que refletem o caráter do seu rei. A grande lição é essa. O discipulado bíblico não é um programa opcional para os super interessados na igreja. Ele é apresentado aqui como o coração pulsante da missão cristã. O motor de tudo. É um motor intencional, relacional e reprodutivo que gera cristãos maduros, comunidades saudáveis e um avanço consistente e profundo do evangelho no mundo. Para fechar, esta análise toda me deixou com uma reflexão, quase um desafio. Manda. O material traça uma linha muito nítida entre consumir conteúdo e formar alguém. Hoje, a gente tem um acesso ilimitado a informações, pregações, livros, podcasts como o nosso. É muito fácil se tornar um consumidor espiritual extremamente bem informado. Sim, total. A questão que fica é, como uma pessoa sabe de que lado dessa linha ela está? O que precisaria mudar na rotina, na agenda ou nas prioridades de alguém para cruzar essa fronteira de ser um consumidor de informações e se tornar um participante ativo no processo relacional de fazer um discípulo?